Qual é a pergunta que a Rafa faz todo vídeo? Já tá filmando? Já tá falando. Bom dia, boa tarde, boa noite pra mulherada que tá aí nos ouvindo. Vamos de vlog? É assim, né? Vamos de vlog. Claro que a gente vai de No lugar que vlog. ela mais ama, na Ai. cozinha. É, mas agora eu tenho que confessar. Confessa. Assim, olha, eu amo minha casa, assim, amei tudo, cada detalhe. Minha cozinha realmente é meu espaço, mas tem um outro lugar que tá ganhando meu coração de uma tal maneira. Qual que é? Eu nem preciso perguntar porque eu participei do processo hoje. A Ah, horta. a minha horta, o meu gramado, assim, que ainda tá em construção, não tá completo. Ah, mas que coisa. Bom, é um conjunto, né? Porque eu sempre falei pro Marcos, meu sonho é um dos sonhos, né? A gente tem vários. Um dos sonhos, eu não ligo pra casa grande. Nunca liguei. Mas quintal grande, cozinha boa e uma janela que tem a vista maravilhosa. Que Assim, presente, meus então amigos. assim, realizei, né? Realizei. Bom, E assim, vai ter vídeo, tá? vai Vai ter ter vídeo. vídeo da Rafa E depois eu quero que a gente faça mais. Eu quero mesmo que tenha o vlog na na horta. Tá horta. bom. Vai ser bem legal. Não vai ser dessa vez, mas teremos vlog na horta. Ok. Aí eu coloco uma cadeirinha lá pra você sentar, filmar e a gente vai fazendo o que tem que fazer. Tá bom? Tá bom. Olha lá. Eu vou aprender com você jardinagem, porque olha, não tenho mão e não entendo nada. Então é o seguinte, só para vocês situarem. Tenho que lavar a louça porque não gosto de cozinhar com um monte de louça aqui e tal. Conforme a gente vai cozinhando, a cozinha vai ficando às vezes bagunçada, principalmente se é com muita gente, né? Esses dias eu fiz, tinha bastante gente. Sério. Aí a cozinha foi ficando um Deus nos acuda. Eu falei, meu Deus, porque eu tinha que ser rápida. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito, né? A Porque pia vira uma montanha. sim, mas no dia a dia eu não gosto de cozinhar e Só ir se não tiver amontoando outro aquela jeito louça. mesmo. E depois de lavar aqui, enquanto a gente vai falando sobre assuntos sérios, vamos para. Eu preciso aprender a falar o nome. A preparação dos alimentos antes de cozinhar, tá bom? Ah, mise en place? Exato. Beleza. Assunto na mesa, assunto em pauta. Qual é, Sueli? Assunto em pauta. Essa semana, Rafa, eu fiquei pensando que a gente fala bastante, né, sobre a sobrecarga das mulheres, que muitas vezes a gente está num ritmo acelerado de vida e precisa aprender a fazer pausas, aprender a relaxar, porque tá constantemente, né? Mas uma coisa importante também é aprender que o corpo às vezes pede descanso, mas às vezes o corpo pede movimento, né? E eu fugi disso por muito tempo. Agora eu voltei a fazer exercício. E eu tenho pensado nisso, que é uma necessidade, né? Bora falar sobre isso? Bora falar sobre isso. Você quer falar? Deixa eu ver se eu entendi e compreendi. Sobre o movimento, atividade física ou a questão da mulher saber compreender qual é o que ela precisa pausar e descansar e o que é que ela precisa pôr em movimento. Olha que interessante. Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que seria interessante começar por aí, né? Tá. E isso é uma coisa para a gente pensar e refletir, porque veja bem, você falou algo muito valioso. O nosso corpo sempre vai pedir movimento. Por que ele vai pedir movimento? Porque nós fomos criados para nos movimentar. E tudo mostra, pesquisadores de todas as formas possíveis sempre mostram o seguinte, que quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente contribui para que haja vida dentro de nós, para que haja saúde, um estilo de vida mais saudável. Então, o nosso corpo, ele foi estruturado de uma forma que você possa sempre se movimentar, que você possa ter flexibilidade, que você consiga fazer força, que você consiga manter estabilidade, equilíbrio. Então, ele tem toda essa estrutura. E para a gente viver a vida assim, a gente tem que, vamos colocar assim, fortalecer
esses aspectos naturais do nosso corpo, seja flexibilidade, seja fortalecer a musculatura e assim por diante. Então, isso é necessário. Mas o que acontece? Acontece que quando a mulher se sobrecarrega com outros tipos de movimentos, quando ela se sobrecarrega com outras coisas, essa forma de se movimentar fica sem energia, é deixada pra lá. Então aí fica Porque é movimento também, né? Puxa, eu tô pensando na sensação corporal que eu tinha. Quando Conta eu pra tava. gente. Eu tava. Eu achei que eu ia Conta, só um minuto, aguentar. meninas. Conte aquilo que você desejar contar. Sim, Tá bom? sim. Foi uma fase que eu acreditei que eu ia dar conta de 2 trabalhos: serviço voluntário, casa e marido. E aí, as tarefas não esperam, né? A vida vai acontecendo e a gente tem que fazer muita coisa no nosso dia a dia. No entanto, quando assim, eu sabia que eu precisava fazer exercício, mas não havia um fio de energia vital para isso. Porque eu já tinha gastado, a sensação que eu tinha, que toda a energia que eu tinha. Porque todo o resto é movimento também, né? Eu não tinha pensado por aí. E é um movimento mental, é um movimento corporal, é um movimento emocional. Então, como a gente é um conjunto Sim. de fatores, necessidades, não vai ter energia mesmo. Eu acho interessante que às vezes a gente vê, ou pelo que as pessoas falam, ou pelo que está às vezes numa rede social, que a gente tem a impressão que tem alguém que consegue fazer tudo isso em excesso. Eu que tô falhando, porque, né? Exatamente. E na verdade não é. Uma mulher que ela consegue, por exemplo, trabalhar secularmente, fazendo dinheiro diretamente pagando, que consegue dar conta da casa, que consegue viver a vida dela, assim, as coisas do dia a dia, ser mãe, esposa, ser profissional, cuidar da alimentação, fazer atividade física, assim, essa possibilidade, ela existe. Mas é preciso compreender e entender que você vai ter que colocar mais energia em alguma coisa. Que você não vai conseguir colocar muita energia na atividade física, muita energia no cuidado com a alimentação, muita energia no trabalho, muita, não vai conseguir. É o meme, né? Que meme! Como você dá conta de tudo? Eu faço tudo mal. Exatamente, não vi esse meme ainda. Quando alguém me pergunta, quando alguém vê eu fazendo muita coisa ao mesmo tempo e as pessoas me perguntam, mulher, como você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo, eu só faço tudo mal feito. Vocês já viram um vídeo meu que tem lá na rede vizinha? Aquela. Que cor que é a rede? Aqui a gente estava trabalhando junto. É cor Isso. de rosa, A cor né? de rosinha lá, bonitinha lá, assim, né? Uhum. Então, eu tenho um Reels muito engraçado sobre isso lá. Que é a mulher que dá conta de tudo. É muito engraçado, você vai ter que pôr Tá aí. bom, eu coloco o trecho Eu vou aqui. ter que mostrar, porque no fim do vídeo eu tô totalmente acabada e falando que eu tô dando conta de tudo. É exatamente Ai, isso. gente. E no caso das redes sociais, né, que a gente só vê o recorte da vida da pessoa. Quem mostra muita coisa, normalmente tem muita ajuda e não mostra, né? Que é alguém que Exatamente. consegue bancar, por exemplo, Sim. pessoas que trabalham para ela no bastidor. Sim, E sim. aí existe a possibilidade, porque você tá tendo ajuda, né? Sim, exatamente. Então, essa realidade, mas é aí que tá, entre o que eu acabei de falar, tá vendo? Não tem como a pessoa colocar bastante energia em tudo isso. Bastante energia, não. Porque aqui a gente está falando do quê? De de movimentos, não só da vida, não só do pessoal, mas que envolve até corporalmente falando, que gasta a sua energia física, sim, e aí não tem como você colocar em excesso. Excesso, muitas vezes em excesso, ou no vídeo que a gente gravou, só para eu explicar o que eu tô querendo dizer aqui. No café que a gente fez, né, tá aí na plataforma, você me fez essa pergunta: como dar conta de tudo?
E eu falei para você sobre que as coisas que você me trouxe era importante que desse conta. Então, é um todo que é importante você dar conta. Mas cada aspecto exige uma quantidade de energia sua. Então, eu não posso querer que a mesma energia que eu gasto, que eu quero ou que eu preciso gastar em determinado assunto da minha vida, eu também dê a mesma para outra. Porque são necessidades que todos nós temos, mas são necessidades diferentes. É o cachorro da gente, fazendo gracinha, Só assim, pra vocês rolando saberem, no ele tá chão. rolando no chão. Exato. Então, assim, não dá pra você ser assim. É isso que a gente precisa entender. As pessoas querem coisas iguais para tudo. E isso é uma forma de desequilíbrio. Porque essa igualdade, ela muitas vezes não é de acordo com o que aquilo exige. Entendeu o que eu Sim, quis sim, dizer? sim. Então, é importante que a gente reflita sobre isso. Nem tudo que é igualdade significa que está sendo justo. Porque se eu preciso deixar o meu feijão de molho por 6, 8, 12 horas, se eu fizer isso com arroz, o que vai acontecer? Eca. Entende? Aham. Então, assim, cada coisa tem a sua necessidade. E aí é justo quando a gente entrega aquilo que se é necessário para determinada situação. Agora, querer igualar não dá. Então, eu vejo que esse é um desafio. Agora, trazendo para você, e aí que talvez comece a vir a madureza emocional, o equilíbrio emocional, mental, físico, você saber ouvir seu corpo, como você falou, o seu corpo está pedindo um movimento. Então, ele pede descanso do quê? Pediu descanso talvez do trabalho, ou de um excesso de coisas, mas não significa que eu tô pedindo para você ficar parada, deitada todo santo dia lá sem fazer nada. Não, eu quero que você faça um outro tipo de movimento. Esse movimento aqui, a gente tá precisando relaxar dele, mas isso aqui eu preciso que a gente se movimente, que a gente seja ativo. E aí a atividade física entra nessa questão. A atividade física, todos nós sabemos, sem exceção, ela é fundamental para a nossa qualidade de vida, né? Sim. Então, como colocar o corpo em movimento. E a gente estava falando sobre isso, eu assisti, a gente estava antes aqui da gravação, conversando até sobre, né? Que hoje em dia existe muita facilidade pra gente, não é verdade? Sim. E o que é essa facilidade? É a facilidade de que. Gente, eu vou falar um nome baixo aqui, porque senão ela vai ativar. Mas hoje a gente tem um radinho pequenininho que se chama Alexa. E aí, se a gente fala o nome dela, ela liga até a luz pra você. Ela faz tudo pra você. Ela faz um café pra você. Você não tem nem o trabalho de ir pôr o dedo na máquina. Então, hoje o ser humano ele busca facilidade em tantas coisas que essas facilidades, na verdade, estão nos prejudicando. É. Porque impede a gente de levantar a bunda do sofá, para desligar uma televisão. E quando eu penso E vai assim, ficando né? preguiçoso, Sim. sabe? O ser humano foi ficando preguiçoso. É fácil de se acomodar, né? E quando eu penso assim no ser humano original, né? Que conseguir o alimento lidando com a terra, né? Preparar o solo, plantar, cultivar, colher e depois preparar. A nossa realidade está muito longe disso, né? Muito. Então, por exemplo, falando de mim, a maneira como eu ganho sustento são muitas horas sentada em frente ao computador. Então, eu já estou muito parada, por assim dizer, né? Você não está descansando, mas você está parada. Não estou em movimento. Entendeu? Então você está fazendo um movimento para contribuir financeiramente. Sim. Entendeu? É um movimento, ok? Só que são horas da sua vida fazendo isso. Então é aí que precisa entender. O corpo, ele está parado, mas você não está descansando. Por outras vezes, inclusive eu conheço algumas mulheres que o trabalho delas não são assim tão parados. Apesar de hoje isso existir bastante, mas tem muitas mulheres que não têm. Tem muitas mulheres mesmo que trabalham corporalmente, fisicamente. Só que é um trabalho.
A atividade física, quando você faz, ela não é um objetivo de você fazer dinheiro, é um objetivo de você cuidar de você. Então, mentalmente, emocionalmente, isso aqui tem uma outra forma de trabalhar internamente. Então, quando eu percebo isso, quando a gente gasta energia física para o trabalho em fazer dinheiro, e quando você gasta energia física para cuidar de algo que é para você, é sobre o seu corpo, até internamente você fica diferente. É diferente. É. E por um bom tempo eu Tem que pensei, viver, né? sentir para entender que é diferente. Se o meu trabalho exige de mim fisicamente, eu tô livre da atividade física. Eu pensava assim. Porque, por exemplo, nessa época que eu trabalhei com duas coisas diferentes, né? Era atendimento no comércio, então era muitas horas em pé, atendendo o cliente, e dava aula particular nos períodos de folga do trabalho do comércio. Então eu falei, não preciso fazer atividade física. Eu já trabalho muitas horas em pé, andando, indo e voltando, atendendo, né? Mas não é o que você falou, não tem nada a ver. Nunca um movimento consciente. Esse é o ponto. Consciente pro meu corpo, pra minha saúde. E tem uma... Ela é produtora de conteúdo na internet, mas ela é bióloga. Eu acho que ela é formada em biologia, se eu não me engano. A Mari Kruger. Ela faz bastante humor, mas eu gosto muito do conteúdo dela. Tem muito embasamento as coisas que ela fala pelo fato dela ser bióloga, né? E aí ela fez um vídeo se retratando. Porque ela tinha feito um vídeo falando sobre a importância de estar consciente da nossa postura. E um médico chamou a atenção dela que falou: manter a postura, ficar se corrigindo não é tão importante quanto você mudar a posição e o movimento que você está. Então, por exemplo, ele destacou que quem trabalha no computador, né, quando pensa que não tá corcunda. Aí você fica, não, tem que ficar corrigindo a postura. Aí ele falou que não. Por exemplo, de período em período, não lembro exatamente, mas digamos que de meia em meia hora você levantar, fazer um alongamento, repetir alguns movimentos que você sabem que te alongam, é muito mais proveitoso do que você ficar se corrigindo a postura. Por quê? Porque a gente foi feito para se movimentar, mas não movimento repetitivo ou mesma posição por muitas horas. E aí eu volto a minha cabeça já para o ser humano original, né, que lidava com a terra. Você ia estar mexendo com muita coisa diferente durante o dia, né? Não um movimento repetitivo. E eu tenho visto isso aqui em casa, né? Porque a gente, graças a Deus, tá tendo a oportunidade de ter nossa hortinha, fazer as nossas coisas. E eu e o Marcos, a gente tem sentido essa diferença. Essa diferença de movimentar o corpo conectada, prestem atenção nisso, movimentar o nosso corpo conectada às necessidades e funções da natureza. Fala de novo, por favor, que essa foi muito boa. Ai, meu Deus do céu! Vamos ter um recorte disso, Brasil. Eu vou lembrar. Conectados. Então, quando nós estamos conectados com o movimento do nosso corpo, lá, já esqueci. Você não... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ela não pode fazer essas coisas comigo, entendeu? A conversa... Ai, tem que fluir naturalmente, quando ela foi aí e mexeu a câmera, o cérebro já fez assim, ops. Então vamos lá, agora é sério, né? Vamos lá. Eu vou falar do meu jeitinho, não vai sair igual, mas então vamos lá. Eu percebo que existe uma diferença quando a gente se permite se conectar com a natureza e usa a capacidade do nosso corpo de movimento para responder às necessidades da natureza e nos conectarmos com isso. Então, eu tenho observado o meu corpo, apesar de ainda estar precisando passar ainda mais por um processo do estilo saudável, que eu tô nesse processo, né? Tenho comentado com as amigas no particular, mas eu tenho observado a diferença do meu corpo depois que eu comecei a usar ele para cuidar das coisas da terra, a usá-lo para responder às necessidades da natureza. E eu acredito muito nisso. Eu sei que a gente foi criado e uma das responsabilidades dada pelo Criador foi para a gente cuidar, foi para a gente plantar, foi para a gente cultivar, foi para a gente cuidar daqueles que são
Como diz a expressão? Caracas, esqueci. Eles estão submissos a mim. Olha, me fugiu a expressão. A expressão bíblica é em sujeição. Em sujeição, muito obrigada. Desses que estão em sujeição a nós, que são os animais, tal. Então, a natureza, ela tem mesmo uma capacidade extraordinária de se regenerar, de fazer as coisas acontecerem, mesmo quando a gente não está lá fazendo a nossa parte. Mas quando a gente faz a nossa parte e se conecta, presta atenção nessa coisa que tem aqui dentro, que foi já colocado na gente, e você se permite cuidar disso e viver isso, é impressionante. Uma coisa muito simples, mas não é simples para mim, eu até comentei com você mais cedo, porque eu nunca tive essa facilidade. Eu lembro de eu novinha na escola, fazendo alongamento. Eu lembro de eu fazendo alongamento e eu via que eu não tinha uma flexibilidade como outras pessoas. E eu tinha 12 anos, eu tinha 12, 13 anos. E eu lembro disso. Deu lá na aula de educação física, era muito boa em esporte, sabe? Eu gostava de educação física, algumas coisas eu não era não, mas colocava outras coisas. Sempre gostei. Mas eu tinha algumas dificuldades. Eu lembro de uma aula específica de alongamento, que a professora lá de educação física deu tal, e eu via as outras meninas, as outras pessoas com facilidade, e eu percebia que o meu corpo não tinha. Beleza, o tempo passou, tal. Mesmo nesse período que eu tava até mais magra, né? Há um ano atrás, tava Flexibilidade não era forte. Flexibilidade, assim, mesmo fazendo alongamento, sempre foi algo que o meu corpo, eu via que fisicamente pegava, né? E aí, eu comecei a prestar atenção nisso, tal, sempre dando o meu melhor. Depois que eu comecei aqui a cuidar das coisinhas da terra, fazer atividades que para você fazer na terra exige que você agache, que você levante, que você seja flexível, que você faça força. Então eu venho observando isso, que realmente a gente faz força, gasta suor, sabe? Enfim. E esses dias eu fui fazer uma atividade e aí depois de um tempo eu me toquei que eu tinha sentado numa posição que estava assim, muito flexível. Fui fazer a unha do pé, gente. E aí eu falei, nossa, eu não tinha isso. E aí eu até testei o corpo novamente. E aí eu comecei a pensar nas coisas que eu tenho feito aqui no meu terreno, ao cuidar das coisinhas. Eu falei, gente, que interessante isso. E como eu assisti um documentário, eu vi que faz muito sentido. E agora, conscientemente, eu tô até prestando mais atenção. Então, agacho, levanto, faz isso, faz aquilo. Tô prestando mais atenção ainda, de uma forma bem consciente, porque eu sei que eu tô colocando o meu corpo em movimento, conectado com a terra. E quando eu falo conectado com a terra, às vezes a gente fala umas coisas na internet, o povo já vai lá e fala... Olha, eu tô falando assim, com a matéria, a gente veio, né, do pódio, nós fomos criados, é isso que eu acredito, para cuidar do planeta, para cuidar das plantas, dos animais. A gente foi criado para isso. Hoje a gente sente um pouco mais de dificuldade, mas na nossa criação tá. Então, nada é por acaso. Não existe coincidência, como diz uma amiga Maria Clara. Não existe coincidência, tudo tem um porquê. Deus fez tudo com um objetivo. E Ele sabe o porquê que Ele pediu pra gente cuidar da terra. Mesmo que a gente não saiba todos os fatos, Ele sabe. E a gente tem que prestar atenção nisso, sabe? Então, e você acredita? Aí eu vou falar isso em rede pública assim. É verdade, eu não tô brincando. Com tantos agachamentos naturais que eu tenho feito, eu vi muita diferença muscular. Eu não tô brincando, eu tô falando sério. Só que é uma coisa natural. E eu percebi, até há poucos dias, que apesar de eu não estar num ritmo igual, por exemplo, quando você faz academia, tal, é um fato. Com esse ritmo natural que a gente tem vivido, esse estilo de vida, o corpo ele é mais resistente. Eu tô vendo outros tipos mais de resistências que antes eu não tinha mais tanto. Então, assim,
Só benefícios. Tá bom.